Aula de hoje, estudo dos polinômios, operações com os monômios, envolvendo multiplicação, divisão e potenciação. Lembrando que na aula anterior, nós revisamos e estudamos adição e subtração de polinômios. Então, dado essas situações e exemplos, nós temos para aplicar a multiplicação de monômios na seguinte situação: o cálculo de área de uma figura em que as dimensões é 7x e 3x. Então aqui a gente pode imaginar, né, por meio dessa figura, que é um retângulo, já que as dimensões são diferentes, que 3x e 7x. Como nós sabemos, para calcular a área do retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Para essa situação, o que nós vamos fazer é multiplicar os coeficientes, ou seja, os números, repetir as variáveis, né, as letras que forem iguais ou diferentes, e aí, sendo iguais, nós iremos somar os expoentes. Então, a gente pode detalhar dessa forma. Ficar 7 vezes 3 vezes x. E aqui eu vou colocar um parênteses para a gente poder entender melhor na condição das variáveis, tá certo? Sendo que nessa situação eu tenho o expoente 1 para cada variável, e para multiplicação eu vou somar esses expoentes. Assim eu tenho 7 que multiplica 3, 21. X que multiplica x é x. Um expoente com mais um dá 2. Então a área total desse retângulo de dimensões 7x e 3x é 21x ao quadrado. Tá certo? Na segunda situação, pede para determinar o volume de um paralelepípedo retângulo, onde as dimensões são 6x, 2x e 3y. Aqui já está com as multiplicações, porque para determinar o volume de um paralelepípedo retângulo, basta multiplicar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Tá? Então, para isso, o que ele vai fazer? Semelhante à situação 1, eu posso colocar seis que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica. Aí aqui eu vou colocar um parênteses, x vezes y. Você pode depois, com a prática, não necessariamente usar desta forma, entendeu? Colocar as variáveis dentro do parênteses. Então aqui é para a gente poder entender. Colocando um aqui, já que não tem esse valor não está inscrito, a gente vai colocar um determinado como expoente 1 para variável. Por que eu não coloquei no y? Porque, diferente do x, o y é uma variável diferente, então eu não vou precisar somar
o expoente, certo? Então, não vou precisar somar o expoente. Então, aqui eu vou ter 7 vezes 6 que multiplica 2 dá 12, e 12 vezes 3 dá 36. X que multiplica x dá x, somando os expoentes, 1 mais 1 dá 2. Nesse caso, que eu tendo só esse y, só essa variável, a gente apenas repete. Então, assim funciona a multiplicação de monômios ou de polinômios, que a gente vai ver, usar essa mesma ideia, em que as variáveis iguais eu posso repetir e devo repetir e somar os expoentes, certo? Como é que acontece na divisão? Então, na divisão, nós utilizamos a mesma ideia de multiplicar aqui, nós só multiplicamos os números. Então, a gente vai dividir somente os coeficientes. Então, a gente pode fazer o seguinte: 12 dividido para 4, 3. E depois, em relação às variáveis, olha só. Posso repetir aqui o y elevado à quinta dividido por y elevado à terceira. O que vai acontecer em relação aos expoentes? Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Eu vou diminuir. Então aqui eu tenho 3y, variáveis iguais, repete, 5 menos 3, 2. Nessa divisão, a gente percebe que nós temos menos 2 a elevado à quarta xy dividido por 0,5 ao quadrado x. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção em relação a esse detalhe. Nós temos a divisão de um número inteiro pelo número racional, número decimal, certo? E um outro detalhe, aqui eu tenho a variável y e aqui eu não tenho. Então, vamos ver agora como é que fica, tá certo? Então, aqui eu posso armar, eu posso ou esquematizar do jeito que você queira fazer, desta forma. Já que divisão é fração, nós também podemos fazer dessa forma, certo? Então, para nós entendermos melhor, eu tenho 2 dividido para 0,5. Não dando para dividir o 2 por 0,5, já que é um inteiro por um decimal, a gente vai fazer o quê? Acrescenta vírgula e zero para deixar as casas decimais iguais, e só assim a gente pode eliminar as vírgulas. Dessa forma fica 20 dividido para 5, 4. 4 que multiplica 5, 20. Para 20, nada. Então a resposta que eu vou ter aqui, primeiro é 4. O A dividido por A, a gente já sabe que vai dar A, certo? Se eu subtrair nessa situação, aqui também, já que é uma divisão, eu vou subtrair também 4 dividido por 2. O 4 menos 2 dos expoentes, né? Dá 2. O x com esse x tem
expoentes iguais são 1. Quando isso acontecer, nessa situação, o que acontece? A gente repete e ia subtrair 1 menos 1, 0. Só que x elevado a 0 dá igual a 1. Nós sabemos que aqui é uma multiplicação, então necessariamente se eu colocar 1 multiplicado por tudo que ficar aqui, vai dar o mesmo valor. Então, quando acontecer de termos variáveis com expoentes iguais, a gente só anula as duas, né? Cancela. Não precisa repetir o x, colocar a subtração com o expoente zero. Então, deixa de escrever ela e passa para a variável seguinte, que nesse caso é o y. Nós só temos essa variável, então só repetimos ela, certo? E para concluir esse momento, nós temos potenciação de monômios, que é o quadrado do monômio menos 10a elevado ao cubo. Falou em quadrado, se referiu, na verdade, ao expoente 2. Então, fica desta forma. Menos 10 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Algumas regras ou propriedades da potenciação que nós podemos utilizar aqui para podermos resolver com mais facilidade. Aqui nós temos uma potência de potência. São dois expoentes separados por parênteses ou por colchete. Se isso acontecer, nós podemos já multiplicar os dois expoentes. E depois responder, ou primeiro responder a potenciação da base, né, e depois multiplicar os expoentes. Se não, nós podemos repetir, né, a base, que é menos 10 ao cubo, que está entre parênteses, duas vezes. Cem, 10 vezes 10, 100. A que multiplicar vai dar A. E o 3 do expoente A somado com o 3 do expoente A vai dar 6. Então, aí a explicação a respeito das operações com monômios, fazendo o estudo de multiplicação, divisão e potenciação.